Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, mais uma vez nós estamos juntos, que Deus seja conosco. Quero desejar a você um bom dia, também quero desejar que juntamente a você e toda a sua casa sejam abençoados, que você consiga alcançar aí os seus planos estabelecidos para hoje. Então já temos muito que agradecer a Deus, a noite que Ele nos deu, o dia que Ele nos permite viver, e assim então seguiremos juntos, não é? Que bom nós termos a oportunidade de nos voltarmos para a palavra de Deus, estarmos meditando nesta palavra bendita do Senhor, né? E quantas lições extraordinárias que o Senhor tem para cada um de nós, né? Hoje, na nossa porção diária da palavra, eu quero ler em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Veja que palavra extraordinária que o apóstolo Paulo traz para nós, especialmente quando nós podemos pensar no aspecto da justificação e bem como na realidade da esperança. Vejam que algumas palavras estão inseridas aqui no capítulo 5 e que são muito importantes para nós. Podemos perceber que o homem, ele está em oposição a Deus, o homem está em inimizade com Deus, o homem está em rebelião, em rebeldia para com Deus, o homem está distanciado do Senhor. E como que o homem então pode ter a sua realidade alterada? Como que eu e você podemos ter a nossa realidade alterada, não é? Transformada, modificada? E a palavra de Deus então, ela vai dizer: justificados, pois pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a realidade do ser humano poder estabelecer novamente o vínculo com Deus, experimentar a paz, como está declarado aqui no texto, porque o ser humano é um ser religioso por natureza e por essência. Nós nos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e é por isso que mesmo uma pessoa que nunca ouviu a respeito de Deus, nunca leu uma Bíblia, nunca foi esclarecido sobre questões espirituais, mas ele tem no seu contexto, na sua cultura, na sua realidade, ele tem a necessidade de buscar o ser divino, né? E aí então ele não entende, não sabe, e aí nós vemos pessoas que adoram a lua, as estrelas, né? Árvores, animais e por aí vai, né? Etc, etc, etc. Né? Por quê? Porque o ser humano é um ser religioso. Ele deseja ter o vínculo, a vinculação com o Deus poderoso ou com o ser divino, né? O transcendente, né? Para muitos aí o ser superior. Na verdade, a realidade do ser humano é essa. Mas ele está na sua alma, né, vivendo uma realidade de desespero, de angústia, né, porque a sua alma não está em paz. O ser humano não tem paz. E por que não tem? Porque não foi justificado. Não passou por essa realidade, por esse processo da justificação. Quando a gente fala da salvação, né, quando nós pensamos na vida eterna, na eternidade, né, muitos conceitos estão estabelecidos. A justificação é um deles, não é? Nós temos a regeneração, nós temos a adoção, a filiação, né? Então, existem alguns aspectos que estão inseridos na realidade da salvação do ser humano. E aqui nós temos, então, o apóstolo Paulo falando da justificação, ou seja, eu gostaria que você pudesse entender todo aquele contexto e a realidade que estava ali inserida nesse texto, né? Podemos perceber, por exemplo, a realidade de um criminoso, de uma pessoa condenada, né? De uma pessoa que ela foi já declarada culpada. E assim é a condição do ser humano. Toda pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, ela está condenada. Ela já é condenada. Mas ela, quando encontra com Jesus, então acontece a mudança. E aí, então, quando a pessoa deposita a sua fé em Jesus, porque o texto, tanto o verso 1 como o verso 2, vai falar a respeito da fé. Então, depositamos a nossa fé em Jesus. E aí, aqui, então, nós temos essa importante situação. A justificação e a paz com Deus, ela passa pela pessoa de Jesus.
cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e, de fato, confiamos a nossa vida a Ele, então acontece a mudança tão necessária. E a justificação significa que nós nos tornamos justos em Cristo Jesus. E talvez, não é, nesse contexto de dificuldade de entender justiça, não é, o que seja justo, não é, a melhor definição para nós significa que com a justificação nós nos tornamos absolvidos. A absolvição em relação à culpa do pecado. Aquela culpa que foi herdada de Adão, não é? Aquela realidade do pecado original que separa o homem de Deus, afastado, perdido, condenado ao inferno. Essa situação é transformada através do encontro com Jesus Cristo. Quando o ser humano crê em Jesus, quando o ser humano arrepende dos seus pecados, quando ele se arrepende verdadeiramente, então ele é absolvido. Ou seja, é por isso que a palavra de Deus vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que o Senhor, então, ele limpa completamente a nossa alma, a nossa vida, e ele, então, diz, dos teus pecados não me lembrarei mais, não é? Porque essa realidade, não é, do encontro com Cristo para trás, ela foi apagada, não é? É isso que a palavra de Deus vai dizer quando se refere à conversão, arrependimento, à mudança de vida, ao encontro real e pessoal com Jesus. Então, diz o texto lá de Atos 3, os vossos pecados serão apagados, não é? Então, a justificação, veja como que é tão importante, não é? Ser justificado, não é? Pela fé em Cristo, mediante Jesus. Então, nós somos absolvidos. É como uma pessoa que está condenada e, de repente, a pessoa ela é retirada daquela cela, daquela prisão, e declarada: você não tem mais nenhuma dívida, a sua dívida foi paga, né? Você está limpo em relação a todas as coisas para trás. É isso que é a absolvição que está mencionada aqui no texto de Romanos, quando fala da justificação. E aí nós encontramos o texto dizendo, né, que pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, ao benefício da paz com Deus, mediante a fé depositada em Cristo. Então nós experimentamos a paz com Deus. E quando o ser humano está em paz com Deus, ele estará em paz com o seu semelhante, estará em paz consigo mesmo. Quantas pessoas estão angustiadas? E aí recorre aos vícios, recorre aos remédios, recorre a alternativas ou caminhos equivocados. Por quê? A angústia é tão forte, é tão difícil de enfrentar, porque ele não tem paz. Não tem paz e não tem paz com Deus. E a paz com Deus faz com que o ser humano tenha paz consigo mesmo e paz com o seu semelhante. Olha que benção, que maravilha pelo encontro real e pessoal com Jesus. Processo da justificação. E aqui o verso 2 termina quando ele fala da esperança. E gloriamos na esperança da glória de Deus. Que maravilha! Nós podemos olhar para frente, não com medo, assustado, apavorado, mas podemos olhar para frente com a alegria da salvação, com a alegria da vida eterna, com a esperança da glória. É aquela que, na verdade, tem que nos alimentar todo dia da nossa vida. Que Deus te abençoe, junto a você toda a sua casa. Quero então desejar, se você ainda não tem a salvação em Jesus, que você se arrependa, que você volte para Jesus, creia em Jesus de todo o seu coração e que você então vai experimentar o processo da justificação. Você que já é salvo em Cristo Jesus, você então se alegre, agradeça, né, pelo processo da justificação que ocorreu na sua vida. Os seus pecados apagados, limpos, completamente limpos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela salvação em Jesus. Muito obrigado, Deus, pela justificação, pela absolvição, Deus, do meu pecado, dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque entendemos que este ato, ele é inteiramente do Senhor.
e nós não temos como mudar essa realidade. Nós não temos como mudar o nosso destino eterno, a não ser pela pessoa de Jesus. Quero pedir que seja conosco nesse dia, em tudo que fizermos. Que o Senhor abençoe, Deus, o teu povo, guarde a tua igreja, conduza cada um de nós. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã, se Deus permitir.